E aí pessoal, tudo certo? Como é que vocês estão? Uma escola online, né? Uma escola diferente, mas eu creio que é uma escola com propósito, uma escola que tem sido referência durante anos, né? Tem tocado vidas, tem tocado gerações. E eu sou o Rafael, sou um dos integrantes do Ministério Profetas da Dança. E eu quero compartilhar uma palavra com você, eu quero poder edificar a sua vida através da palavra de Cristo, acerca daquilo que Deus está comunicando para esses dias, acerca daquilo que o Espírito Santo tem trago aos nossos corações dentro desse campo da arte, né? Eu creio que tudo isso que nós estamos vivendo, sim, faz parte do propósito eterno de Deus, né, para que nós possamos ser edificados, nós possamos ser transformados, nós possamos nos adequar àquilo que Deus está fazendo, porque eu não creio que Deus mudou o propósito dele original, mas Deus ele alterou os planos, os meios de como fazer isso. Foi sempre assim com o povo de Israel no Egito, né? Deus tinha um propósito para o povo, mas como o povo ele por muitas vezes saía do caminho, saía do alinhamento, então Deus mudava os planos de como afetar eles para que eles pudessem voltar, né? Então eu creio que muito do que está acontecendo conosco nesse tempo é isso. Israel era para ser o modelo das nações, o filho primogênito, né? Ser base para todas as outras nações. E porque Israel escolheu um dia ser igual às outras nações, né? Ao ponto de querer um rei, sendo que Deus era o rei, né? Deus já tinha um propósito para aquela nação. Então o grande problema foi que Israel escolheu olhar para as nações que tinham um rei, né? E serviam a outros deuses e se igualar a elas nesse conceito de rei. Então, a partir daquilo ali, muita coisa começou a mudar na vida do povo, né? Então, eu creio que Deus está restaurando a nossa vida. Deus está fazendo com que a igreja dele, né, se torne a igreja que ele quer que se torne nesse tempo. Seja uma igreja relevante, uma igreja com propósito, uma igreja que nasceu de verdade através do sacrifício de Jesus naquela cruz, uma igreja que está preparada até mesmo para ser martirizada nos últimos dias, né? Sim, se você não acredita, amém, mas você vai na Bíblia, você vai ler isso, né? Que nos últimos dias, antes da volta de Cristo, sim, vai ter um grupo que vai ser martirizado, vai ter um grupo de filhos de cristãos que vão passar por uma morte, né? Vão ser postos à prova para ver se negam ou não Jesus, né? Então assim, o que Deus está preparando para nós nesse tempo? Deus está forjando em nós uma maturidade de suportar, né? Deus quer que eu e você aprendamos a suportar as dificuldades, as lutas, né? Aquilo que está aparecendo, mas que nós também não venhamos a ser negligentes e retrocedermos e achar que, beleza, mas é isso aí, vamos. Não, a igreja ela tá sendo preparada para suportar, mas ela também ela avança, ela é guerreira, né? Ela tá indo para frente, ela não tá parada, ela tá caminhando, ela tá olhando para o alvo, ela tá enxergando aquilo que Deus está manifestando e interagindo com o povo, levando o povo a avançar e não parar no meio do caminho com medo, né? Porque o medo ele neutraliza a sua fé, o medo ele vai te paralisar. E a Bíblia diz que o perfeito amor, quem é o perfeito amor? É Cristo. Ele lança fora todo medo. Então o perfeito amor que é Cristo em mim, em você,
faz com que o medo seja arrancado, seja retirado para o lado e nós venhamos a avançar no propósito, a avançar de acordo com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor para as nossas vidas, né? E nós como ministros, de repente você parou, assim como muitos, quase todos pararam, alguns estão voltando agora, né? Mas pararam de dançar nas suas igrejas. E agora o que eu faço? Meu querido, a adoração não consiste, né? A dança, ela não consiste em você ir para dentro de uma igreja, né? Quem mais quer ver você adorando é o Pai, né? Deus não criou o homem para servir de modelo para que pessoas cultuassem a Ele, né? Quando Deus cria Adão, Ele coloca no Éden, e a adoração a Deus no jardim do Éden era Deus e ele. Não tinha espectadores olhando Adão adorar a Deus, né? A criação contemplava, né? Eva estava junto ali, eles contemplavam o Senhor, né? Então a adoração tem a ver com contemplação. A tua dança, ela vai ser reflexo da sua contemplação com o Senhor, do quanto você se entrega, do quanto você busca, do quanto você olha para Ele e reflete aquilo que você está vendo. Adoração é isso. Então é aquilo que você está construindo a partir do que você está vendo. Se você não contempla o Senhor, se você não vê o Senhor, dificilmente você vai conseguir reproduzir, você vai conseguir o adorar, né? Então nós precisamos mais do que nunca entrarmos nesse lugar de contemplação, de adoração. Por isso que Deus nos trouxe de volta para dentro das nossas casas, nos trouxe de volta para dentro do nosso lar, porque o princípio de Deus não era construir uma igreja, mas era família. E dentro dessa família Ele será adorado. Então Deus trouxe de volta-nos para dentro dos nossos lares, de volta para dentro de nós mesmos, para restaurar coisas dentro de nós. É a mesma coisa com Abraão, quando Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus pais, né? E vai para onde eu vou te mostrar. Deus estava dizendo no original: sai de ti mesmo e volta para ti mesmo. Então o que Deus está querendo dizer assim: sai de tudo que te formou até hoje, arranca isso para fora. O que eu tenho para fazer na tua vida é muito maior, ou seja, eu tenho para te fazer uma grande nação através da tua vida. Eu quero começar algo a partir de você, mas para que eu faça isso a partir de você, eu preciso que tudo que você construiu, que não fui eu, seja desconstruído, e que você construa a partir de mim. E é isso que Deus está fazendo nesse tempo. Deus está nos tirando, quer que nós venhamos arrancar coisas que nós construímos, coisas de nós mesmos, e que coisas do céu, as coisas do alto, as coisas que são relevantes, as coisas que são eternas, possam ser construídas dentro de nós, que vão servir de alicerce, vão servir de base, né? Vão fortalecer a nossa vida, a nossa fé, a nossa conduta nesse tempo, né? Então eu creio muito nisso, eu creio no que Deus está fazendo. Então se Deus trouxe você para dentro de casa, é para você construir a partir dele algo novo para essa próxima década que está chegando aí, e que precisa com que eu e você sejamos reposicionados. Durante muito tempo a dança, né, esses anos todos que a gente viveu aí, eu tô com 32 anos, comecei a dançar com 10 anos, eu vivi um tempo de dança muito maravilhoso. Depois eu vi que a dança, ela se perdeu no meio do caminho, deu uma esfriada, uma balançada, as pessoas começaram a se mover sem um entendimento, sem uma clareza do que Deus estava fazendo, né? E por muitos momentos a igreja parou com a dança, os pastores pediram para que a dança parasse, né? Porque ela perdeu o propósito, né? Ou seja, ela tentou sustentar as coisas do seu jeito e não segundo a vontade de Deus. Porque as danças no período judaico, se você vai estudar, todas as festas tinham dança, mas elas representavam algo muito importante: a presença de Deus. Ou seja, eles celebravam porque Deus estava presente.
cada festa representava algo, mas em todas elas a base era Deus no centro, ou seja, Deus entre eles, Deus vindo habitar com eles, Deus caminhando com eles, Deus se manifestando, Deus de relacionamento. Isso fazia com que eles celebrassem aquilo, fazia com que eles entrassem nesse momento de dança, de festividade, de celebração, de exaltação, de adoração a Deus, né? Então ela tem um propósito na minha, na sua vida, ela tem um sentido, e isso que nós precisamos entender para esse tempo. Você não pode mais avançar de qualquer jeito, você não pode mais ir adiante de qualquer jeito, né? Você não pode lutar guerras novas com armas velhas. Você vai ter que deixar as armas velhas para trás e você vai ter que se adequar àquilo que Deus está fazendo nesse tempo, né? Você vai precisar nesse tempo mais do que nunca se colocar diante de Deus, compreender Deus, o que o Senhor quer fazer nesse tempo, porque Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas, é o que a Bíblia diz. Então nós somos os profetas, ou seja, você que lida com arte, seja qual for arte, teatro, dança, música, pintura, circo, eu não sei qual é a sua arte, né? Mas você que lida com a arte, meu querido, você entra dentro de um campo profético, porque você carrega uma mensagem do céu, você traz uma realidade do céu para a terra, você manifesta aquilo que você está vendo, ou precisaria manifestar aquilo que você está vendo, né? Não aquilo que a sua alma está falando, mas aquilo que o Espírito está trazendo como realidade do céu para a sua vida. Então eu quero fazer você entender o seu propósito eterno, porque Deus não confiou a você um dom simplesmente por confiar, não. Deus entregou a você algo especial, Deus compartilhou algo com você especial, a fim de que você pudesse dar uma resposta para isso que Ele colocou dentro de você, né? Então eu, como um profeta do Senhor, né? Eu como um ministro do Senhor, eu como um pastor, eu como um bailarino, eu como um adorador, seja lá qual, né? Antes de tudo isso, eu sou um filho que ama contemplar o Senhor. E essa contemplação me leva a adorá-lo, essa contemplação me leva a eu refletir Cristo por onde eu for. E porque nós estamos muito próximos do Senhor, nós conseguimos ouvir a voz dele, né? Ou seja, Jesus tinha 12 homens, mas um reclinava a cabeça no peito e ouvia o que Jesus estava falando. Ou seja, é esse nível de intimidade que Deus quer nesse tempo, de homens e mulheres que estão com os ouvidos postos no coração de Cristo, ouvindo o que Ele está falando, quais são as batidas do coração dele para esse tempo, quais são as lágrimas que Ele tem derramado e pelo que Ele tem derramado essas lágrimas. Isso eu e você precisamos entender nesse tempo e sermos relevantes e manifestarmos isso, trazer no ao vivo isso, porque nós somos mini cristos na terra. A criação, ela aguarda pela manifestação dos filhos regenerados, dos filhos maduros, dos filhos que estão prontos, dos filhos que vão se manifestar. Então você não é apenas um bailarino aí, você não é apenas um dançarino, agora eu não estou mais fazendo nada porque eu dançava. Não, você não foi chamado só para dançar. A dança é uma ferramenta que Deus te deu e te entregou para você exercer algo dentro do corpo, mas fora isso, você é um profeta e você tem que se manifestar, liberando sentenças nos ares, sentenças na sua família, sentenças nas ruas, nas praças. Você pode orar pelas pessoas, você pode liberar a palavra. Você é filho antes de bailarino, você é filho antes de um profeta, e é isso que Deus quer fazer. E dentro desse corpo, né, desse corpo místico de Cristo que é a igreja, nós somos os olhos. Nós somos os olhos. Os olhos vão falar da revelação, os olhos vão falar da visão. O profeta é o olho. Eu quero compartilhar com você esse texto que está lá em Isaías 29. Isaías 29, 9 diz: "Isso os deixa espantados, moradores de Jerusalém. Vocês não conseguem acreditar? Então continuem de olhos fechados. Fiquem cegos para sempre, se quiserem. Vocês andam tontos, tropeçando como bêbados. Mas não é porque beberam muito vinho. É porque o Senhor derramou sobre vocês
um espírito de sono profundo. Os seus profetas, os olhos da nação, não podem ver mais. Os que tinham visões do futuro, os que tomavam decisões, não conseguem mais pensar direito. Todas essas coisas que, segundo a visão, vão acontecer daqui para frente, são como um livro selado. Ou seja, o que Deus estava falando? A gente entende a história de Israel, né? De tudo os processos que eles passaram, das alianças quebradas com Deus. Então Isaías aqui ele está falando mais uma vez porque o povo mais uma vez está fora do alinhamento, está fora do propósito, e Deus está advertindo através da vida de Isaías o que ia acontecer com o povo. E eles estão cambaleando, eles estão cegos, não por causa da bebida, não, porque Deus liberou um espírito de sono profundo. Ou seja, Deus tapou a visão dos profetas, Deus não deixou ter clareza, né? Deus não deixou ter entendimento. Ou seja, porque havia uma sentença contra eles. Então, se os olhos estiverem fechados, se os profetas, né, não estiverem tendo revelações, ou seja, automaticamente a igreja ela não vai conseguir se movimentar de acordo com a vontade do Pai, né? Então, eu vejo que Deus nos trouxe para dentro para restaurar nossa visão. Foi o que falamos esse ano. Esse ano é o ano da visão perfeita. 2020, talvez a minha visão, talvez a sua visão para esse ano fosse: uau, eu vou viver coisas extraordinárias em Deus, eu vou viajar pelas nações, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas Deus mudou todos os sentidos, todos os planos, todas as configurações, e Ele nos parou e começou a restaurar a nossa ótica. Ou seja, eu não quero que vocês se movam pela alma de vocês, eu quero que vocês se movam pela palavra que eu já liberei, por aquilo que eu já falei, o que eu desejo fazer. Então, Deus está falando, talvez vocês queriam algo, mas o que eu queria era vocês de volta num relacionamento íntimo, vocês construindo algo dentro das suas casas, que vai fortalecer as bases para os anos que virão, para aquilo que virá, porque para aquilo que eu desejo fazer a partir de vocês precisam ter um fundamento muito sólido, que nada roube a atenção de vocês, que nada roube o coração de vocês da minha presença. Então é isso que Deus está fazendo, porque a palavra em Mateus 6:22 fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Então, se os olhos são os profetas, então significa que os olhos dos profetas precisam ser bons, precisam estar curados, sem remelas, sem conjuntivite, sem nada que fique embaçando a visão, mas eles precisam estar bons, eles precisam estar contemplando o Senhor, porque quanto mais eles contemplam o Senhor, mais o corpo recebe luz, né? Então, assim, a palavra mesmo do Senhor vai dizer isso, né? Que se não houver profecia, se não houver palavras proféticas, o povo se corrompe. Então, porque os olhos estão maus, não conseguem ver, estão fechados, automaticamente não vai ter palavras, não vai ter revelações, não vai ter profecia, e automaticamente a igreja ela não vai avançar, porque quando fala ali a igreja se corrompe, é como se fosse se deteriorando. Então, assim, sem visões proféticas, sem revelações daquilo que Deus está fazendo, a igreja vai deteriorando. Então, eu e você, nesse tempo, mais do que tudo, precisamos restaurar nossa visão. Que Deus abra os seus olhos, que Deus restaure a sua visão, que Deus faça algo na sua vida nesse tempo que você ainda está em casa, né? Não se preocupe com a plataforma, se preocupe com o que você está contemplando, com o que você está vendo, com o que você está manifestando nesse tempo. E isso vai fazer uma grande diferença para essa década que vem, para esses anos que vem pela frente. Porque não é sobre um coronavírus, não é sobre isso, é sobre algo que está vindo sobre o mundo. Isso não é nada, coronavírus não é nada, já teve pestes que mataram, dizimaram muito mais pessoas, foi pior do que isso. Mas é sobre o quanto a igreja está contemplando o Senhor, está avançando e não está recuando. E eu quero como você, como um profeta, e é o que eu mais tenho feito nesse tempo,
decretar a falência dessa enfermidade, desse vírus, porque ele já deu o que tinha que dar. Coronavírus o que Deus queria fazer com o coronavírus já fez. Ele queria nos trazer de volta, alinhar o nosso coração, nos levar ao arrependimento genuíno, né? Nos orientar, nos exortar, e ele fez isso, né? Como um bom pai. E nós entendemos, talvez alguns lugares não entenderam isso, mas nós entendemos, né? Grande parte entendeu. Então assim, toda a movimentação de Deus faz com que o inferno tenha uma reação. Então as pragas que começaram a acontecer, né? O vírus, não sei aí, mas aqui uma peste no gado começou a acontecer. Então muita coisa. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos levantar contra essas potestades, esses principados que se levantam nas regiões celestiais, né, que operam através dos filhos da desobediência. Então nós temos que entrar em guerra, nós temos que entrar em oração, em intercessão, em guerra, porque foi para isso que Deus me chamou e Deus te chamou, né? Deus quer restaurar isso, Deus quer restaurar a visão dos profetas nesse tempo. Deus quer curar a nossa visão, tirando toda a cegueira, todo o embaraço. Deus quer tirar toda a remela, Deus quer tirar toda a conjuntivite, toda a inflamação nos ossos que impede. E se você clame pelo colírio de Deus, para que você possa enxergar aquilo que Deus está querendo fazer e você seja uma resposta de Deus nesse tempo. Muito mais que uma dança. Você vai dançar aquilo que você está contemplando, você vai manifestar aquilo que você está contemplando. Então, essa é a minha palavra para você nesses dias. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua descendência, que Deus derrame bênçãos sem limites, que Deus resplandeça a face dele sobre a sua, que seus olhos sejam abertos em nome de Jesus Cristo, que você seja um instrumento para profetizar as nações, que você seja um canal de bênção por onde vai fluir a presença de Deus, por onde você passar, em nome de Jesus Cristo. Que você seja nesse tempo um ativador. Que Deus abençoe você, a sua casa. Um grande beijo, um grande abraço, né? E nos siga nas redes sociais aí, Profetas da Dança. Eu sou Rafael Birkos. Você pode me seguir no Instagram, pode nos chamar, compartilhar palavras, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço, um beijo no seu coração. Fique com